9h09, a gente volta aqui com o TV Mar News e já volta com o nosso quadro Penal News, recebendo aqui no estúdio Bruno Calado. Quanto tempo, né, Bruno? Seja bem-vindo aqui ao TV Mar News. E a gente vai falar hoje sobre a importância das provas no processo penal, não é isso? Muito importante. A gente tendo provas, resolve muita coisa já, Bruno? Oi, Polane, bom dia a todos os telespectadores da TV Mar. Um prazer imenso estar aqui com você, sob a presidência do programa TV Mar News. Essa condução, já havia um tempo que não nos víamos pessoalmente, né? E hoje retomando aqui essa presença. Então, trago esse tema, Polane, porque é muito importante, né? Nós que lidamos diretamente com o processo, sabemos da importância que a prova tem para o processo, né? Então, sem provas, muito dificilmente o processo será instruído e terá um veredicto final. Pois é, né? Eu acho que o pessoal aí em casa que de repente acompanha alguma série ou filme mesmo, em que a gente vê aí investigações de detetives, enfim, a gente percebe o quanto que de fato ter provas é tão importante. Eu queria que você explicasse para a gente o que é a prova de fato para um processo penal. Sim, Polane, é de extrema importância a prova é um fator indispensável ao processo, né? E entende-se por provas todos aqueles elementos, meios ou artifícios que venham a colaborar com a elucidação de um crime, que venham a convencer o juiz sobre a verdade real dos fatos, né? Que venham a transparecer situações ocorridas naquele fato delituoso, naquele fato criminoso. Então, tudo o que vier a acrescentar, o que vier a somar nessas elucidações, se tem a definição de prova para o processo penal aqui, né, abrangendo o processo penal, mas em todos os processos, seja um processo civil, seja um processo trabalhista, a prova é fundamental para o deslinde processual. Digitais, que a gente vê muito isso, digitais também são consideradas provas, Bruno? Sim, Polane. Dentre os diversos tipos de provas, né, as digitais são exemplos de provas periciais. Né? Existem vários tipos de provas. As digitais estão incluídas nas provas periciais, que são colhidas através de institutos de criminalística, né, as provas criminalísticas, que chamamos também. E são colhidas digitais, são colhidas resíduos daquele delito, amostras de sangue, né, de tipo sanguíneo. O exame residuográfico de pólvora também é um exemplo. Quando é feito no IML esse exame residuográfico de pólvora, quando o indivíduo tem vestígios de pólvora em sua mão, a olho nu é impossível ver, mas é detectado através de exames periciais. Então, sabemos através daquele exame residuográfico de pólvora que o indivíduo teve contato com uma arma de fogo, disparou uma arma de fogo. Então, é uma prova também bastante importante. Temos as provas documentais, Polane, que são documentos, né? São provas físicas daquele fato. Um documento, um recibo de compra e venda, um comprovante de pagamento, certo? Um contrato assinado. Todas essas provas documentais são importantes. Provas testemunhais são de extrema importância. Provas testemunhais, eu costumo dizer que testemunhas se subdividem em dois tipos: testemunhas oculares e testemunhas de conduta. Testemunhas oculares são aquelas que presenciaram o crime, né, que viu o indivíduo roubando, que viu o indivíduo assassinando, que viu o indivíduo estuprando, que viu o indivíduo sequestrando. Então, são testemunhas oculares do crime. E existem testemunhas de conduta também, que chegam para dizer, olha, esse indivíduo jamais seria capaz de cometer um delito dessa natureza, sempre teve uma vida muito regrada, ou a testemunha de conduta que conheça a vida pregressa, criminosa daquele indivíduo. Sim. Não, já vi realmente esse indivíduo roubando, já vi esse indivíduo furtando. Então, muito provavelmente, fortalecem os indícios, né? Então, as provas, de um modo geral, elas compõem o que chamamos de fumus commissi delicti. É um termo em latim que diz a fumaça do cometimento do delito. Né? Então, as provas, quando captadas, elas geram esses indícios de autoria e compõem as provas de materialidade do fato, chegando ao verdadeiro criminoso. E, Bruno, você mencionou aí as provas documentais, me veio uma curiosidade. Quando a gente fala em prova documental, muita gente utiliza hoje algumas plataformas de conversas, enfim, de troca de mensagens, como prova documental. WhatsApp, por exemplo, seria uma prova, uma forma também de se ter provas? Com certeza. Hoje em dia, Polane, vários meios fortalecem a conjuntura das provas. Prints de telas de WhatsApp, de telas de Instagram, por exemplo, de outras redes sociais, compõem-se em meios de provas documentais.
né? A prova documental não necessariamente precisa ser o documento físico, né? Prova documental pode ser um print de tela daquele indivíduo assediando uma pessoa, daquele pedófilo que está ali atentando contra alguma criança, né? Contra algum ser indefeso. Então, todos esses prints de tela, essas capturas de tela são importantes. Hoje em dia, é um meio muito comum para provar a existência de um crime de ameaça, um crime de constrangimento ilegal, certo? Um crime de estelionato. Usam meios de prova como esse, que você bem citou, prints de tela, capturas de tela de redes sociais. Pois é, esse é um dos avanços tecnológicos, né, que a gente traz aí para essa questão das provas, mas existem outros também, né? Eu queria que você pudesse citar. Com certeza, Paulane. O celular, hoje em dia, né, é um meio que inibe muito o cometimento de delitos. Todos os tipos de delitos são inibidos através do celular, né? A gravação de uma conversa, certo? A captura de uma foto, a filmagem de um delito. O sistema de monitoramento, de modo geral, em várias cidades temos sistemas de monitoramentos. Há interiores daqui do estado de Alagoas que são completamente monitorados por câmeras, né? Então favorece muito a elucidação de crimes. Então os avanços tecnológicos vieram colaborando muito mais com a elucidação desses fatos, com a elucidação desses delitos, a fim de que a justiça se torne mais célere e mais justa, né, na punição daqueles indivíduos verdadeiramente culpados. Bruno, e quando a gente fala sobre provas materiais, como a gente já citou também, como digitais, fluidos, um fio de cabelo, uma pisada, até a marca da pisada da pessoa, a gente percebe o quanto que a perícia forense também, a polícia forense, ela trabalha de mãos dadas com os processos penais, né? É uma relação que, de fato, é muito dependente? Com certeza, Paulane. A perícia, né, o Instituto de Criminalística, é um órgão que anda ladeado nas investigações, né? É um órgão imprescindível. Então, todo crime que deixar vestígios, que deixar dúvidas sobre quem o cometeu, como o crime se procedeu, se foi uma morte por faca, se foi uma morte por bala, por arma de fogo, por projétil de arma de fogo. Então a perícia vem ali para ajudar na elucidação, captar digitais, como você bem falou, captar vestígios de sangue naquela cena do crime. Então a importância de manter a cena do crime intacta, de um indivíduo que vai ali. Existem muitos curiosos, né, que acabam parando um carro, que acabam descendo, vai lá e toca no corpo e vai mexer na cena do crime. Então é importante que as pessoas não mexam, não interfiram na cena do crime, que aguardem o Instituto de Criminalística, que aguardem os peritos técnicos para que procedam com a captação de provas periciais. Algum caso famoso que você poderia citar nesse sentido? Vários, Paulane. Aqui tivemos o caso do PC Farias. Sim. Né? Então o caso do PC Farias gerou muitas dúvidas se havia sido uma morte, um assassinato seguido de um suicídio, ou se seriam dois assassinatos, da mulher e do próprio PC Farias naquela época. Então a perícia trabalhou insistentemente na captação de provas, né, de ensejos probatórios para elucidar o crime e chegar na conclusão que havia sido um crime passional, um crime de assassinato seguido de um suicídio através de sua esposa. A gente também conhece, infelizmente, alguns casos, um caso, inclusive, que chamou a atenção nacionalmente, que aconteceu em São Paulo, das pessoas plantarem provas numa cena de um crime ou não, né? Isso acontece muito, a gente viu aquele caso também, infelizmente, da polícia de São Paulo, que houve uma perseguição de um grupo que acabaram de assaltar um estabelecimento comercial e não houve, na realidade, troca de tiros. A polícia simulou uma troca de tiros e acabou assassinando as pessoas que estavam ali. Quando acontece esse tipo de coisa, Bruno, a gente só ficou sabendo porque as câmeras dos policiais acabaram gravando, né? Quando acontece esse tipo de coisa, como que o processo penal lida com essa situação? Num caso como esse, haveria a inversão do polo ativo de um crime dessa natureza. Os policiais que passariam a ser vítimas de uma troca de tiro passariam, então, a serem acusados
pelo assassinato daquela pessoa, pelo fato de terem implantado provas, né? O que chamamos de flagrante preparado, quando uma pessoa eventualmente está ali, vamos supor, com uma quantidade de droga tolerável para o uso e responderia pelo uso do entorpecente, pelo uso por exemplo, um cigarro de maconha dentro de uma mochila. E aí chegam policiais, já aconteceram casos dessa natureza, chegam policiais implantando uma quantidade maior de drogas para que ele, ao invés de responder por um TCO pelo uso de drogas, ele responda pelo tráfico de entorpecentes. Então, a implantação de provas, né, acarreta na inversão do polo ativo do crime. O criminoso passa a ser aquele que implantou. E outros delinquentes que implantam provas para obscurecer a investigação, né, em busca do crime perfeito. Né, implantam provas, por exemplo, uma arma que ele acabou assassinando uma pessoa, ele limpa as digitais daquela arma e coloca na mão da pessoa com o intuito de forjar um suicídio, de deixar transparecer que aquilo aconteceu, então, de uma forma de suicídio. E aí já vimos também aberrações dessa natureza, como uma pessoa que atirou 2 vezes na cabeça de uma outra pessoa e colocou a arma na mão para levantar uma tese de suicídio. Isso não existe, a pessoa se suicidar com 2 tiros na cabeça, né, Paulana? Então, a mente do criminoso é uma mente muito profana, é uma mente muito criativa, infelizmente, é uma criatividade para o mal. Pois é, e ainda bem que existem pessoas que fazem esse estudo e nos dão maior segurança, né? Bruno, muito obrigada pela tua participação mais uma vez aqui no TV Mar News. A gente volta a se encontrar semana que vem, tá Eu que agradeço, Paulana, foi um prazer imenso, um abraço a todo mundo. E a gente agora volta ao vivo com o Viderlan Araújo, que se encontra nesse momento ali em frente à Assembleia Legislativa aqui de Alagoas, que traz informações a respeito do retorno das atividades legislativas. Viderlan. É isso mesmo, Paulane Santos, o retorno das atividades na Assembleia Legislativa, e nós estamos aqui para poder trazer informações desse momento, do que vai ser, por exemplo, nesse período em 2022, para as atividades aqui na Assembleia Legislativa, tá certo? Toda a movimentação está sendo preparada, os deputados já comparecendo, a presença também de autoridades e aqui do nosso lado esquerdo o deputado estadual Davi Maia para poder falar a respeito desse retorno das atividades. Um momento muito esperado, deputado. Semana passada nós conversávamos no estúdio em que algumas reivindicações já estão inseridas em suas pautas para um discurso no plenário. Bom dia para você. Bom dia, Viderlan. Bom dia a todos que estão nos assistindo através da TV Mar. Sem dúvida nenhuma, as expectativas são maiores. 2022 iniciando, um ano que tem um trabalho diferente, porque é um ano legislativo, é um ano de eleições gerais, então nós teremos que votar governador, presidente, deputados estaduais, federais, senadores. E esse ano, sem dúvida nenhuma, nós ainda temos um adendo, que é a candidatura do governador Renan Calheiros, a possível candidatura e a possível renúncia dele ao governo. Então, ele renunciando, a casa terá que escolher um novo governador tampão. Mas, sem dúvida, esse primeiro trimestre terá muitas surpresas, porque temos várias pendências do governo do Estado que ainda não foram explicadas e outras investigações que estão aí em cursos correntes, que dentro em breve será trazida ao plenário. Deputado, a respeito dessa movimentação para esse primeiro dia de atividades da Assembleia Legislativa, o que é que o senhor vai trazer em sua pauta a respeito dessas investigações, por exemplo? Hoje é um dia, vamos dizer assim, mais comemorativo. O governador vem fazer uma leitura à casa, não é aberta a palavra ao plenário nem aos deputados. Então, basicamente, hoje nós iremos escutar um pouco mais das falácias e promessas dos últimos 7 anos do governador Renan Calheiros. Nada que nós não estejamos acostumados, nada que o alagoano não já esteja acostumado com o que o governador promete, fala sempre nessa campanha política interminável, mas hoje é um dia diferente. Agora, a partir de amanhã, nós traremos sim uma pauta robusta à Assembleia Legislativa, com algumas denúncias que precisam ser finalizadas, ou até mesmo com novas denúncias, casos muito sérios, muito graves da administração e da gestão Renan Calheiros. Agora, deputado, falando dessa situação em seus companheiros, por exemplo, na Assembleia Legislativa, outros deputados que são mais propensos a defender a situação e que muitas vezes isso acaba sendo, por exemplo, em termos de atitude, suas atitudes mais ou menos isoladas. Como você pretende mudar, por exemplo, essa concepção de seus companheiros, por exemplo, de Assembleia? Naturalmente, como esse é um ano de eleição, deve existir um realinhamento das forças políticas dentro da casa.
Vocês terem noção, nós somos 27 deputados estaduais, apenas 2 de oposição. E nós temos, junto ao deputado Cabo Bebeto, carregando essa oposição nos últimos 4 anos. Isso é um trabalho árduo, difícil, mas que a gente faz, cumpre a nossa função determinada pelo eleitor. Com esse realinhamento, com as possíveis novas eleições, a gente espera que a bancada de oposição aumente. E vamos também preparar para o ano que vem uma bancada forte, uma chapa onde a gente irá eleger pelo menos a maioria dos deputados para que situações como essa não ocorram. Nessa pirâmide política hoje que o país se encontra, até que ponto Alagoas tem sido deixada de lado por conta do governo em termos de situações que podem acontecer, principalmente nessa questão mesmo desse xadrez para as eleições presidenciais, deputado? O governador Renan Calheiros, o senador Renan Calheiros têm os seus interesses pessoais acima de qualquer questão, acima de qualquer hipótese. E nesse caso aqui se interfere sim no relacionamento entre o governo do estado e o governo federal. O último foi o recado do ministro da Saúde, dizendo que Alagoas, hoje o governo do estado atrapalha a vacinação das crianças em todo o estado. Por isso, o baixo índice de vacinação das nossas crianças, especialmente agora na reabertura das aulas. Deputado, a respeito de questões de relacionamento, como é que funciona com essa presença do governador dentro de uma situação natural, daqui a pouco aqui na Assembleia Legislativa, como será o comportamento do deputado Davi Maia, que sempre se mostrou oposição nessa situação em que terá a presença do governo do estado como protocolo natural do Executivo? No relacionamento pessoal não tem um problema, não agrido a pessoa física do governador. O problema, sim, é o seu comportamento como governador, como instituição. Nós temos no estado de Alagoas um estado que, nos piores índices de educação, nos piores índices de desenvolvimento social, nos piores índices de agricultura familiar. Nós temos o Canal do Sertão, que foi gasto já 3 bilhões de reais e que não produz 1 quilo de alimento para o alagoano. Nós temos a Secretaria de Agricultura que foi quebrada, que foi falida. Nós não temos o desenvolvimento social, estamos aí nas fileiras de desemprego do país. Então não adianta agora, depois de 7 anos desse governo, o governador vir aqui prometer e fazer novas falsas promessas. Isso é o que a gente vai observar e depois, no momento correto, no momento ideal, iremos cobrar dele. Muito obrigado, deputado. Gostaria de deixá-lo à vontade nesse momento, desejando também uma boa sequência de atividades para 2022 como deputado estadual, como representante dos alagoanos e deixá-lo à vontade para as suas considerações nesse exato momento. Eu agradeço demais o espaço da TV Mar, importante esse papel que vocês fazem aqui na porta da Assembleia Legislativa, levando ao maceioense a necessária informação do que acontece aqui. Às vezes, a imprensa esconde o resultado e o que acontece, mas a TV Mar cumprindo seu papel na democracia. Muito obrigado. Sempre buscando dentro de uma maneira isenta, uma maneira em que se prioriza o aspecto ético do processo realmente que preconiza o jornalismo. Com essas palavras do deputado estadual Davi Maia, eu volto com você, Orlando Santos, no estúdio da TV Mar Canal 525, nesse dia de retomada às atividades de forma oficial aqui na Assembleia Legislativa com a participação dos deputados. Volto com você nos estúdios, até amanhã na programação da TV Mar. Muito obrigada, Viderlan, pela sua participação. A gente volta a se encontrar amanhã, então. E a gente também volta a se encontrar amanhã, viu? Porque está encerrando o TV Mar News de hoje. Muito obrigada pela tua companhia. Até amanhã, 8h30, aqui no teu canal 525 da NET Claro. Até lá.